Meu Deus do céu, como eu estou sofrendo. Você já parou para pensar que você pode estar acrescentando muito mais sofrimento à sua vida do que talvez fosse necessário? A vida ela tem uma carga de sofrimento, né, que é intrínseca à existência. A gente pode ficar doente, a gente pode sofrer um acidente, a gente pode morrer, pessoas queridas podem morrer, mas muito do nosso sofrimento poderia ser evitado. E eu gostaria de tratar desse tema aqui hoje. Então, ponto aqui que eu queria conversar com você, eu gosto de pensar de uma forma organizada. Então, o tema aqui dessa nossa conversa de hoje seria pensar melhor, viver melhor. E os objetivos seriam três, né? Refletir sobre o sofrimento acrescentado às nossas vidas, aprender uma ferramenta para manejar nossas emoções e incentivar você a seguir o canal para aprender novas ferramentas. Mas vamos lá, né? Quem sou eu? Eu gosto sempre de entender com quem que está falando o quê, né? Então eu vou falar brevemente sobre quem eu sou, para que você tenha uma noção, né? Meu nome é Paulo Herrera, eu sou psicólogo clínico, eu sou formado pela Universidade de São Paulo. Eu também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu tenho uma certificação internacional em TCC pela Academy of Cognitive and Behavior Therapy. Além disso, eu também tenho formação em terapia do esquema, né, que é uma terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, bastante focada no tratamento de transtornos de personalidade, que foi estruturada por Jeffrey Young. Além disso, a minha atuação é uma atuação típica, né, de psicoterapeuta. Eu trabalho tratamento de ansiedade, depressão, estresse, burnout, transtorno bipolar, toque, dentre outros, né, dentre outros problemas aí que a pessoa pode estar apresentando. Eu sou um coach executivo, eu tenho uma formação, eu sou aquele coach das antigas, né, sabe, quando tinha aquelas salas de 10 pessoas na sala de aula. Eu fiz formações internacionais no Erickson College, também no Marshall Goldsmith, né, que foi considerado o coach número 1 do mundo. E eu acho que um diferencial bastante interessante do meu perfil é que eu tenho bastante experiência no mundo corporativo. Então eu não iniciei diretamente como psicólogo na minha carreira, né? Eu me formei, logo que eu saí da USP, eu fui trabalhar em empresas. E a minha última experiência corporativa, que foi quase 12 anos, foi com recrutamento e seleção de altos executivos. Tá? Então, uma breve apresentação aí sobre mim. Bom, vamos lá, vamos criar o contexto, né, para a gente entender o que a gente vai falar nessa aula. Estou considerando que isso aqui é uma aula, né? Nessa aula de hoje. Vamos pensar nessa seguinte situação, né? Uma pessoa recebendo feedback de melhoria, tá? Então aí está superior imediata, ela identificou um erro no relatório de uma pessoa e ela está passando um feedback de melhoria, tá? Então vamos lá. Três pessoas, vamos pensar, né? Que três pessoas passando pela mesma situação, tá? Só que cada uma dessas pessoas vai dar um foco completamente diferente ao acontecimento. Então, uma delas vai dar o foco na incompetência, outra vai dar o foco na injustiça e outra vai dar o foco no crescimento. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser cada uma dessas pessoas aí? Como é que elas vão lidar com a mesma situação, hipoteticamente falando, né? Bom, vamos pensar a primeira pessoa. A primeira pessoa é aquela que deu o foco na incompetência, tá? Então ela pensou assim, ó, eu sou o problema, eu não sou bom o suficiente. Então você vê, né? Aqui o foco foi dado no fracasso pessoal. E aí essa pessoa, ela começou
a sentir uma enorme ansiedade, ela começou a procrastinar, né? A base da procrastinação é a ansiedade, né? Geralmente a gente procrastina por causa da ansiedade. Então ela sentiu ansiedade, sentiu medo e ela passou então a evitar o desafio de ter que fazer essa correção de uma maneira tal que agradasse ao superior imediato dela, né? Então o que, que acontece? Ela passa a alimentar um círculo vicioso, né? Ela se sente mal diante dessa situação, ela interpreta que o problema está nela, ela se acha incompetente e aí ela começa a sentir nesse cenário tristeza, ansiedade. Em termos de comportamento, ela procrastina e ela esquiva, né? Ela vai fugindo da atividade. Bom, então essa é a primeira pessoa, tá? Então ela teve uma atitude de autossabotagem. Ela se limitou. Então ela recebeu feedback negativo da superior imediato dela e ela se voltou contra si mesma e começou a se achar incompetente. Agora uma segunda pessoa já tem uma atitude mais reativa, né? De agressão ao externo. Então ela deu foco aí na injustiça. Então ela pensou assim: minha chefe está me perseguindo, ela é injusta comigo, né? Então o que acontece? Ela dá o foco na perseguição. E aí ela começa a sentir raiva, né? O sentimento que começa a aparecer é raiva. Ela fica com aquele comportamento passivo-agressivo, né? Primeiramente fica quieta, mas depois começa a reclamar da chefe para os colegas. Então, aí você vê, né? É uma pessoa que já começa a prejudicar a si mesma, prejudicar a relação organizacional, começa a prejudicar a relação com a superior imediata. Então, o que a gente tem aí em termos de sentimentos dominantes, né? A raiva e o ressentimento, e o comportamento foi a reclamação e a ruminação, tá? Agora vamos ver uma terceira pessoa passando pela mesma situação. Então, essa terceira pessoa, ela já dá um foco na reflexão e no autodesenvolvimento. Então, ela já tem uma interpretação mais favorável ao crescimento, tá? Então, essa pessoa demonstra uma mentalidade de aprendizagem, então ela enxerga o feedback como um mapa, né? Então, estão me dando um mapa aí, a minha superior imediata está me dando uma orientação daquilo que ela espera, e ela começa a focar em padrões de excelência, né? Ela direciona o pensamento dela para algo que vai fazer com que ela se aperfeiçoe. Então, o feedback acaba servindo como um estímulo para que ela melhore, né? Então, ela tem uma ação proativa, focada, né? Ela tira dúvidas e busca entendimento. Ela acredita que pode aprender e melhorar, então já muda a atitude dela, e ela regula, ela maneja a emoção dela no ambiente de trabalho, tá? Ela sente uma leve ansiedade, lógico, não tem problema nenhum, aqui a gente não está querendo dizer que essa pessoa não vai sentir nenhuma ansiedade, ela sente uma leve ansiedade, mas é uma ansiedade que vai levar ela à melhoria. E em termos de comportamento resultante, ela vai focar na ação, né? Ela vai focar então em tomar atitudes para resolução de problemas. Então a gente vê 3 pessoas reagindo de formas completamente diferentes, lidando com o problema de forma completamente diferente, sentindo coisas diferentes, tá? Então, como hoje a gente está falando de uma ferramenta de manejo de emoção, e eu prefiro usar o termo manejo, né? Porque manejo é quando você aprende a administrar alguma coisa, tá? Então vamos lá. A gente vai então falar da primeira ferramenta de manejo emocional. Então eu quero primeiramente fazer uma distinção aqui, que eu gosto, né? Que na verdade o neurocientista Antônio Damasio, ele fez, né? Você vê isso em alguns livros dele,
eu aqui estou citando um deles, que chama o erro de Descartes. Então, ele diferencia emoção de sentimento, tá? Então, segundo ele, quando o corpo ele vai reagir antes mesmo da mente compreender no que diz respeito à emoção. Precisa ser assim. A emoção, ela exige de nós uma resposta rápida. Por exemplo, você está para atravessar uma rua e de repente está vindo uma moto na sua direção. Você já pula para trás, ou você pula, tenta sair da frente, mas você não fica pensando, qual a velocidade dessa moto? Será que realmente ela vai me acertar? Porque até você pensar isso daí, a moto já bateu em você, né? Então, a emoção, ela te move para ação. E o Antônio Damasio faz uma distinção bem interessante, né? Então, a emoção, você vai sentir ela no corpo, vai alterar seus batimentos cardíacos, você vai começar a suar, você vai sentir um mal-estar que é perceptível no seu corpo e até as próprias pessoas podem perceber também, né? A própria pessoa pode perceber que você está vivenciando ali uma emoção. Então, a emoção vem primeiro e ela ocorre no físico. Agora, a mente, ela já vai ser responsável pelo sentimento que a gente vai ter. Então, qual que é a diferença do sentimento para a emoção, né? O sentimento é quando você dá uma interpretação. Então, de repente, você escuta um barulho que parece um tiro. Quando você olha para trás e vê uma criança estourou o balão da mão dela, andava com uma bexiga, um balão, né? Então, no primeiro momento que você pensou que era um tiro, você ficou com taquicardia, você já estava com aquela se preparando aí para lutar ou fugir na situação para se defender. Agora, quando você olha e vê que era um balão e que a criança ali, coitadinha, tá chorando porque estourou o balão, já é diferente. Aí já é o sentimento. Então, o sentimento, o que é? É quando a emoção passou por um processo de interpretação. Aí já entra o mental, né? Então vamos fazer essa diferenciação aqui, porque vai ser importante para aquilo que a gente vai falar, tá? Então vamos seguir. Bom, a gente vai falar aqui sobre o modelo cognitivo do Aaron Beck. Então, o modelo cognitivo de Aaron Beck, ele vai ser importante aqui porque ele está relacionado à forma como a gente vai interpretar a realidade, tá? Então, primeiro, você tem aqui um evento elicitador, né? Esse evento elicitador, ele vai ativar uma crença nuclear que você tem, que a gente vai aprender o que é isso nos próximos vídeos, tá? Então, nós temos ali o evento elicitador. A chefe analisou o relatório e está dando um feedback negativo para a pessoa do relatório. Aí tem o pensamento automático, né? Vocês lembram que nós tivemos 3 pessoas ali, cada uma pensou de uma forma diferente sobre a situação. Uma das pessoas já pensou, eu sou incapaz, né? Eu sempre cometo erro. A outra já pensou, essa chefe está me perseguindo. E a outra pessoa foi muito mais numa linha do tipo, tá, eu vou aprender aqui e vou melhorar. Então, o pensamento, ele pode ser algo muito perceptível, né? Você pode ter uma consciência exata do que você pensou, ou ele pode ser algo automático, passa muito rápido na cabeça, né? Então a pessoa está recebendo feedback negativo da chefe e já lá no fundo ela está pensando, tá vendo? Eu não faço nada certo, essa pessoa vai me mandar embora, né? Já começa ali, até o semblante da pessoa já vai mudando, já vai ficando mais para baixo ali enquanto está recebendo o feedback, né? Então aí tem o pensamento. Aí nós vamos ter respostas multidimensionais, né? Então você tem o evento elicitador, esse evento gera uma certa emoção, essa emoção ela vira um sentimento que vai mudar de acordo com a interpretação, né? Que a pessoa vai dar. Então a gente vai ter aqui
os três elementos, né, o segundo e o terceiro estão conectados, né? Então a gente tem aqui o sentimento que vai ser gerado na pessoa, uma pessoa vai sentir ansiedade, outra pessoa vai sentir uma ansiedade muito forte, a primeira, a segunda vai sentir raiva, e a terceira vai sentir uma leve ansiedade de realização e melhoria, né? Então, com base naquilo que a pessoa está sentindo, ela vai ter comportamentos diferentes. Aquela pessoa que já está com medo de ser mandada embora, ela já começa talvez até perder o foco, não escuta direito o que a chefe está falando que precisa ser mudado, já está ali em questão de segundos, já está vendo ela perdendo o emprego e o filho passando fome, né? A outra pessoa já pode fechar o rosto ali, já pode ficar com uma cara, né, está sentindo raiva, então já fica com aquela cara ali meio torta para a chefe também começa já a se sentir mal com aquela situação. E as reações fisiológicas, né, que a pessoa vai tendo. Por exemplo, quando a gente está falando das duas primeiras pessoas, né, aqui está sentindo uma forte ansiedade, ela pode de repente sentir até uma leve tontura ali, ela pode começar a suar frio, a mão começar com sudorese na mão, tal. Às vezes até um aperto no peito, uma falta de ar. A outra que está com raiva já pode, de repente, até fecha um pouco o punho assim, né? Já está ali, vontade de dar um soco na cara da chefe, né? Aquele comportamento completamente disfuncional. E vai impactar na energia da pessoa. Então aquela pessoa que se sentiu incompetente, ela já tem uma queda de energia muito grande, né? Então ela pode já sofrer um sequestro da amígdala ali, né? Que a gente também vai saber o que é isso, que é quando a tua emoção ela te sequestra e fica o dia inteiro mal, né? Fica o dia inteiro pensando naquilo, às vezes não consegue nem fazer o relatório direito, a outra que ficou com raiva já começa a reclamar ali para as pessoas ali, da chefe, para os colegas, né? E já começa a sentir uma energia até um pouco mais acelerada ali, né? Uma energia que talvez não é direcionada positivamente. Agora, aquela terceira pessoa que tem uma interpretação mais madura, mais focada em resolução de problemas, você vê, ela vai ter, o sentimento que ela vai ter é um sentimento mais bem manejado, né? Então a pessoa até sente uma ansiedade, é claro, a ansiedade todos nós sentimos, né? Então aqui a gente não está treinando ninguém para não sentir uma ansiedade, porque ela fica pensando, bom, deixa eu entender direito o que a chefe quer aqui para eu fazer as modificações. Essa pessoa já tem um comportamento mais amistoso ali, não tem aquele comportamento de uma reação super negativa. E em termos de energia, ela pode estar até energizada. Oh, deixa eu ir logo fazer isso para resolver esse problema logo. Às vezes até se motiva, né? Pô, que legal aqui, já tive até uma ideia nova que eu vou colocar aqui. É bom, gosto de me reportar para essa pessoa porque ela sempre me faz enxergar por uma perspectiva diferente, tá? Bom, então você vê, o modelo cognitivo de Aaron Beck, ele está focado o quê? Nós temos um evento elicitador, um evento que ocorre. Esse evento ele vai mexer com o teu sentimento vai mexer com o teu comportamento, que vai te causar uma reação física. E no cluster aí da reação física, o que a gente tem? A gente tem o nível de energia que pode ser alterado. Tá? O Aaron Beck ele não fala propriamente dessa questão do nível de energia, né, diretamente, mas eu gosto de acrescentar isso, gente, porque na vida a gente depende de energia para fazer as coisas, né? E quando a gente aprende a lidar com as situações de uma forma diferente, a gente vai ter mais ou menos gasto de energia. Então vocês veem, né? Cada uma das três pessoas acrescentou sofrimentos diferentes à sua vida. Então, temos ali uma situação que por si só tem uma certa neutralidade, que é receber o feedback negativo da chefe. Mas uma delas começou a sofrer muito mais, já começou a se ver ali com o risco de ser mandada embora. A segunda pessoa já começou a sofrer mais, porque está sentindo mais raiva, né? Já começa a talvez ter uma reação negativa para a superior imediata, que também responde de uma forma negativa e começa a criar aí uma reação em cadeia, né? Um círculo vicioso.
E já a terceira pessoa, ela cria um círculo virtuoso, né? Ela recebe feedback ali, ninguém gosta de receber um feedback de melhoria, mas ela aceita aquilo, ela elabora, ela maneja, ela foca na resolução de problemas e ela alcança resultados melhores. Então vocês veem, é isso que eu quero dizer, né? A gente acrescenta sofrimento à nossa vida por causa da nossa cabeça. Então a forma como a gente lida com as situações vai fazer com que a gente sofra mais ou menos, né? Agora vamos aqui consolidar o conhecimento, né? Então a gente tem aqui o evento licitador, recebe o feedback crítico do superior hierárquico. Então nós temos, vamos pensar uma pessoa com um perfil de vulnerabilidade, ativa uma crença dela, quando ela recebe o feedback negativo, eu sou uma pessoa incompetente, ela vai ter um pensamento automático e vão descobrir que eu sou uma fraude e eu vou ser demitido. Então aqui já vem aquela coisa, né, um processo de autossabotagem, aquela síndrome do impostor. O sentimento gerado é uma ansiedade mais severa, um sentimento forte de insegurança. Comportamento, a pessoa começa a ter uma ruminação negativa, ela começa a procrastinar o projeto, né? Então vai se esquivando da resolução do problema e começa a pensar que não conseguirá e a bateria dela descarrega rapidamente, né? Então a gente tem uma queda rápida com esgotamento. Agora vamos pensar uma pessoa com um perfil mais de resiliência, né? Pegando aqui só 2 dos exemplos, tá? Então, a pessoa mais resiliente, ela tem aquela confiança, ela não se auto-sabota, né? Então ela pensa que, não, eu sou capaz de aprender. O pensamento automático pode ser algo do tipo, eu cometi um erro aqui e vou evitar que o mesmo ocorra no futuro, ou então a pessoa pode, legal, tô aprendendo com a minha chefe aqui, ela tá me fazendo olhar aqui por uma outra perspectiva. O sentimento gerado, ela sente uma leve ansiedade, uma certa frustração ali, tudo bem, mas ela maneja então o sentimento, né? Lembrando, a emoção vem, a forma como ela vai pensando sobre a situação vai fazendo com que ela tenha um sentimento mais favorável à resolução de problema. Comportamento, então ali durante o feedback ela faz perguntas de alinhamento, né? Ela revisa e aí ela revisa o relatório o quanto antes. Você vê, essa pessoa aqui, ela já tem uma energia que é direcionada para a mobilização e o foco na resolução de problemas, né? Então, ela mantém um foco mais positivo. Então, você vê, a partir de agora, começa a analisar como que você pensa sobre as situações. Né? Porque a forma como você vai pensar sobre uma determinada situação, você vê que vai acrescentar sofrimento na tua vida ou não. Né? E pode ir uma forma mais bacana, uma forma menos autossabotadora, vai fazer com que você se desenvolva. Então, isso é uma coisa importante, né, gente? A gente precisa aprender na vida a lidar com os problemas de uma forma diferente. Tanto que quando uma pessoa adoece, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela vai ter a energia dela alterada, a capacidade dela de resolução de problemas vai se alterando também, vai ficando pior, a capacidade dela de concentração. Então, a pessoa que vai para uma linha mais depressiva, ela rumina demais sobre o negativo. Então, ela sente excessivamente. E é interessante esse aspecto, né? Porque a pessoa vai tomar um antidepressivo. Muitas vezes o antidepressivo, o que ele vai estar fazendo com aquela pessoa? Vai estar fazendo com que a pessoa sinta um pouco menos, né? Tanto que as pessoas falam, toma um medicamento aqui para depressão, para ansiedade, mas também parece que eu não estou sentindo ruim, mas não estou sentindo o bom. Às vezes acontece, porque justamente o medicamento antidepressivo, ele dá uma modulada no sentimento, para que a pessoa faça o quê? Para que a pessoa não seja tão abalada pelo mal-estar e ela consiga reestruturar a mente dela de uma forma tal que ela, no futuro, quando ela passar por problemas semelhantes, ela consiga resolver aquilo de uma forma melhor sem acrescentar sofrimento. Então, esse é o ponto que eu queria trazer hoje, tá? Agora, para a gente finalizar,
Vamos lá, né? Você é uma pessoa generosa? Vamos fazer, então, faz uma autoanálise aí, né? Agora é o momento de gratidão aqui ao seu terapeuta virtual, né? Então, se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, né? Vou adorar saber aí o que você achou dessa nossa conversa de hoje. Compartilha com alguém que você acha aí que pode ser beneficiado e você pode salvar para ver depois, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Vai ter muita coisa nesse sentido aí, e um propósito muito importante da minha vida, né, é adquirir conhecimento transformador e passar esse conhecimento para frente. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui nesse vídeo, e conta comigo aí, siga o canal, espero que eu consiga te ajudar, tá bom? Então tenha uma excelente continuidade aí das atividades que você estiver fazendo. Tchau, tchau.